Por aqui a gente já falou muito sobre novos modelos de negócio que estão sendo viabilizados pelo Open Finance. Para poder falar mais a respeito desse universo e também sobre novidades dentro do âmbito do Open Finance, eu estou aqui com a Ingrid Bart, minha amiga, que é CEO da Pilotim, e esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre inovação financeira, fintechs e afins. Como eu falei aqui na entrada, hoje eu tenho o prazer de estar com minha amiga Ingrid Bart, que é amiga de vários momentos desse aí ecossistema de fintechs e de startups. E é um prazer poder te receber aqui hoje para falar de um assunto que eu sei que você gosta muito, tanto gosta que montou uma empresa em cima desse assunto agora, que a gente vai falar bastante, que é Open Finance. Mas, Ingrid, seja bem-vinda aqui no nosso podcast e espero que a gente tenha um papo bem bacana sobre esse tema e também sobre sua trajetória, que também é super interessante poder visitar esse assunto. Boa, eu que agradeço o convite. Eu não parei mais de falar sobre isso desde então. Eu adoro e estou super feliz de estar aqui. Maravilha. Ingrid, para começar, a gente vai abordar um pouquinho da tua carreira, da tua trajetória. Você também já fez bastante coisa aí antes de estar embrenhada no mercado de empreendedorismo e tudo mais. Traz a gente um pouco de volta antes da Ingrid. Vamos trazer um pouco, porque o legal é que muitas das pessoas que passam por aqui acabam inspirando quem está do outro lado ouvindo, né? Então eu queria ouvir um pouco de você, como que você começou, desde de faculdade até experiências profissionais, até a gente chegar aqui na Pilotim. Boa. Eu gosto de falar uma coisa que não está no meu LinkedIn, né? Que eu sou neurodivergente. Ah, olha aí. Eu sou hiperativa. Eu fui descobrir isso muito tempo depois. Diagnosticado de tudo. Tratada. Eu era hiperativo quando era criança. Eu não fiz nenhum teste depois. Mas que coisa, olha aí. Olha isso, que coisa. E isso fala muito sobre a Ingrid que vocês conhecem, né? Porque, na verdade, meu excesso de energia, eu tive que aprender a canalizar ele de alguma forma. Então, eu sempre estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Não só profissionalmente, mas até na minha vida pessoal. E eu gosto de ter muitos estímulos. Então, poxa, estou empreendendo, mas também estava envolvida com a associação, mas também estava num grupo de trabalho X e por aí vai. Então, foi a maneira que eu aprendi de canalizar meu excesso de energia. E isso dá para perceber, assim, né, com que eu vou contar com relação à minha carreira, porque eu fiz economia, super apaixonada, continuo amando economia. Sempre gostei de dinheiro. Não só de ter dinheiro, mas... De falar, de estudar o assunto e tal. Exato, de trabalhar com isso mesmo, né? Então, quando você estuda economia, principalmente, você estuda a parte da economia real, das empresas, né, da cadeia produtiva, das indústrias e por aí vai. E você estuda o mercado financeiro, que é o fluxo de dinheiro que vai, de uma maneira ou de outra, fazer com que esses projetos da economia real cresçam, nasçam e cresçam, né? E eu sempre gostei dessa parte mais do mercado financeiro, então nunca tive nenhuma dúvida com relação ao que eu queria fazer na minha vida profissional. Sempre quis banco e banco de investimento. Comecei como estagiária na Caixa Econômica Federal. Posso te ajudar? Coletinho. Exato. E eu me amarrava, assim. Foi lá que eu descobri que eu gostava de trabalhar com pessoas, que eu gostava dessa interação com o público. E eu não podia ficar mais de 6 meses, porque a Caixa é concurso. Sim, e sim. Se você passa de 6 meses, cria vínculo empregatício e não podia. Então, foi um estágio de 6 meses. Mas de lá, eu fui indicada para trabalhar no Santander, direto. E foi uma experiência incrível. Então, eu comecei... Estágio também? Comecei como estagiária e depois, mais ou menos de 9 meses, eu fui efetivada. Eu fiquei, no total, 4 anos lá no Santander. Qual área especificamente? Tesouraria. Ah, legal. Eu fiquei um pedaço desse tempo na corretora, que foi bem legal também, a parte de bolsa, né, ações e tal. Mas a maior parte do tempo foi na tesouraria. E aí tiveram várias áreas dentro da tesouraria que eu passei. Só que eu tinha um sonho que era trabalhar num banco de investimento americano. E é muito interessante essa história, porque eu nunca achei que eu ia conseguir. Porque,
não sou herdeira, não vim de família de mercado financeiro. E eu não conhecia ninguém no JP Morgan, que era o banco de investimento que eu queria trabalhar. Já tinha um foco, que era um gringo, mas era o JP na Era o JP. Que demais, legal. E aí eu lembro que, por um acaso do destino, eu mandei o meu currículo para uma vaga que estava aberta, que um amigo meu falou. E aí eu fui super reticente, falar, não, eu não vou mandar meu currículo, porque meu inglês não é perfeito, não vão me chamar, tal, não sei o quê. Aí ele falou, vai, Ingrid, manda. Não, você já tem. Eu mandei. De fato, o meu perfil não era muito compatível com a vaga em questão, mas a pessoa que recebeu o meu currículo circulou meu currículo por outras áreas e tinha uma vaga aberta numa outra área, que era na parte de riscos, P&L, por aí vai. E aí essa pessoa me chamou para fazer uma entrevista. E eu lembro que, assim, fui fazer a entrevista desacreditada, mas, assim, muito feliz, porque pelo menos eu tinha feito a entrevista. Me esqueceram na sala 1 hora. E eu lembro que não tinha smartphone, né? A gente está falando de 2007. Eu lembro que não tinha o que fazer, me esqueceram lá. Aí eu lembro que tinha um pote de lápis bem no meio da mesa, assim, ia lá esperando na sala de reunião. Eu olhei aquele pote de lápis olhou para mim e eu falei, vou roubar um lápis. Com escrito lá o do banco. Com o logo do banco, porque eu pensei assim, bom, eu sei que não vou passar, mas pelo menos eu quero ter uma lembrança que um dia eu vim fazer uma entrevista no JP Morgan. Enfim, passei, fiquei 10 anos no JP e ainda tenho esse lápis. Que demais, aí virou, e moldurou ele, né? Virou um item ali. Exato, me dá sorte. Que coisa. E aí eu fiz muita coisa dentro do JP. Fiquei, como eu falei, quase 10 anos. Então, eu entrei nessa parte de riscos, P&L e tal. Tipo, ponta de mesa. Depois, fui para a área de produtos e era muito vinculado a crédito, mas estruturação de umas operações de crédito. Então, 4131, offshore loan, por aí vai. Depois, fui para a área de sales de treasury services, na parte de pagamentos, conta corrente, esses produtos de tesouraria para grandes corporações, tanto aqui no Brasil quanto fora. E, por último, fui banker de corporate, atendendo algumas empresas de tecnologia. E nesse meio do caminho, que eu estava no JP, eu fiz uma outra graduação, que foi engenharia civil. Graduação mesmo, for real. Nem posse. E aí eu ganhei, né? Um MBA do JP. Que legal. Então, durante 2 anos e meio, eu trabalhava, fazia engenharia durante a noite e durante a semana. E de sábado o dia inteiro eu fazia o MBA. Então foi junto às... Tudo junto. Olha que coisa. Por isso que eu começo falando que eu sou hiperativa. Já abraçando o mundo ali, mas tá funcionando. Tá funcionando. Assim, obviamente que esse excesso de energia vai diminuindo conforme a gente vai ficando mais velho, né? Sem dúvida, é verdade. E eu continuo fazendo muita coisa, mas às vezes eu olho para aquela época e falei, como eu aguentava? Porque era muito pesado. Assim. Mas eu entendo que tem uma época da vida que a gente ainda tem mais energia para queimar, né? E depois a coisa vai baixando um pouco e até mesmo para fazer parte do moedor de carne ali, de algumas culturas de investment banking. Tem outros com uma cultura um pouco mais pesada do que o JP, pelo menos do que eu escuto, não vivenciei. Mas, enfim, interessante essa E foi esse MBA que eu ganhei que me fez sair do JP. Porque foi aonde eu tive, pela primeira vez, contato com o que era essa nova economia que estava acontecendo, Vale do Silício, tecnologia, inovação. Porque, assim, a vida inteira em mercado financeiro. Sim. A vida inteira em banco de investimento, vendo ali os mesmos produtos e tal. Tem uma nuance entre os bancos de investimento e tal, mas é basicamente a mesma coisa. E quando eu aprendi sobre essa nova economia, o que estava acontecendo, essa revolução tecnológica que estava acontecendo, eu fiquei super encantada e percebi que a tecnologia ia invadir todas as indústrias. E aí eu sempre falo que eu queria estar do lado de quem ia invadir, não do lado de quem ia ser invadido. Mas eu nunca pensei em empreender, nunca. Sim. Eu sempre achei que não tinha estômago para isso, porque... Descobriu que realmente precisa ter. E no final das contas, que ano que você saiu do JP, ou se você já saiu olhando uma outra oportunidade na nova economia, ou como foi esse processo? Eu saí em 2016,
quando eu terminei o MBA. Então, eu terminei em 2016 e, assim, foi um processo, tá? Eu costumo dizer que a gente fala da nossa vida, parece uma coisa linear, né? Bonita, linear. Não, é um miojo bagunçado e vai e volta. O importante é estar de uma Só maneira faz de sentido outra quando você vai crescer. contar a história alguns anos depois, Exatamente. né? Mas foi muito difícil, porque eu tinha muita certeza do que eu queria. E naquele momento eu perdi todas as certezas e não sabia mais o que eu queria. Sim. E aí eu fiz um mini sabático pela Ásia. Então eu saí do JP numa segunda, na quarta-feira da outra semana eu estava embarcando para a Índia. Que vai. Fiquei 4 meses viajando sozinha, mochilão e tal. E aí eu sempre falo isso, brinco, né? Não encontrei a paz interior. É tudo mentira. Que inventaram para vender viagem para lá, para pacote de viagem. Ou precisava ficar mais tempo lá. Talvez. E foi nesse meio do caminho que uma fintech me encontrou, que foi o Neon. Sim. Na verdade, a minha primeira ideia, assim, que eu estava ainda estruturando, era virar executiva de uma Big Tech. Na época, a gente não falava de fintech, né? Quase. Sim. A gente mal sabia o que era o próprio Nubank. Já tinha Creditas, acho que também... Mas já muito tinha novinhos ainda, tipo... Super. Uns 3 anos para trás só, que tinha sido saído do papel. E assim, até o conceito para mim era muito esquisito, porque para mim todas as contas já eram digitais. Sim. O dinheiro já era um dinheiro virtual, né? Os bancos, eles conseguiam criar dinheiro de maneira virtual. Então, eu não entendia qual que era esse conceito. Mas naquele momento, assim, a minha fase de vida permitia, né? Eu tinha o privilégio de poder fazer esse teste. E aí veio a oportunidade no Neon para construir a conta digital PJ do Neon. Sim. Isso foi no comecinho de 2017. E eu topei e falei, pô, o máximo que pode acontecer é eu não gostar. E eu vou voltar para o mercado tradicional, enfim. Mas eu precisava daquela experiência para tentar juntar as duas coisas, né? O mercado financeiro que eu gostava e continuo gostando muito, com a parte da inovação e a tecnologia. Então, para mim, fazia muito sentido, porque era o casamento perfeito de testar aquele novo modelo. E uma casa que estava sendo construída, né? Uma casa que já está pronta e arrumada, e enfim, né? Também tem esse outro elemento que tem gente que adapta culturalmente, outras pessoas não, né? Mas naquele momento eu entendo que você estava aberta para vivenciar isso, né? Super. E foi muito fácil me adaptar, porque eu lembro do primeiro dia que eu estava, eu conversei com o Pedro, né, que é o CEO e tal, e, putz, fiquei super encantada, principalmente por essa questão do propósito, de você bancarizar as pessoas, que é uma bandeira que depois eu assumi muito para mim, assim, como é que você bancariza melhor a população brasileira e tal. E aí eu lembro que no primeiro dia eu fui, assim, não tinha ninguém para me receber. Sim, não é aquele onboardingzinho mais... Não tinha nada. Coxinha. O Neon estava no comecinho, não fazia nenhum ano que era Neon. Sim, ele era controle antes. Exato. Controle. Fazia, sei lá, acho que uns 4, 5 meses que eles tinham virado Neon. Sim. Tanto que eu fui na festa de 1 ano de Neon. Sim. Só para você ter noção de quanto tempo faz isso, e eles estavam bem no comecinho. E aí não tinha ninguém para me receber. Eu não sabia onde eu ia sentar. Eu não tinha um computador. Eu não tinha nada. Aí, assim, quem que ia me dar? Também não tinha pessoa responsável. Aí eu virei para uma pessoa que estava lá no mesão, eram os mesões, né? Era num andar lá na Oscar Freire, do lado de Pinheiros. Sim. E eu perguntei para uma pessoa que era uma pessoa de tecnologia. Eu falei, oi, tudo bem? Eu sou nova aqui. Onde é que eu sento? Aí a pessoa virou e falou, onde você quiser, onde tiver lugar. E eu lembro que eu vi um lugar vago, né? Eu falei, bom, eu vou sentar aqui, né? E eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Então, assim, tem esse choque cultural, obviamente, porque, poxa, quando eu comecei no JP, eu recebi catálogos e mais catálogos com dress code, com as minhas senhas, com manual de PLD, né? Porque tinha toda aquela coisa. Então, eu já tinha gente me esperando no dia, minha máquina, meu lugar. Eu sabia onde era, para me mostrar onde era o banheiro. Não tinha nada disso. Sim. Mas o bom é que eu tive uma liberdade ali no Neon que dificilmente eu teria em qualquer outro lugar. Uma liberdade de construir realmente tudo do zero, como eu posso dizer, representar o Neon muitas vezes, né? Principalmente nessa questão das parcerias, fechar negócio, sempre com esse viés da conta PJ, mas foi muito legal.
E aí eu comecei a aprender muito sobre a regulação, a inovação da regulação. Sim. E aí eu tive uma sorte gigantesca, sou uma pessoa de sorte, felizmente, de ter o Bruno Baldutini Sim. atendendo o Neon, porque o Neon participava daquele programa de incubação do Pinheiro Neto. Exato. A gente comentou quando o Bruno esteve aqui, a gente falou a respeito, que é o... Eu esqueci o nome do programa especificamente, mas ele tem um programa que ele mesmo que implantou e que virou um case ali dentro. Exato. E o Neon foi um dos primeiros que entrou. E eu falava com o Bruno diretamente. Eu já conhecia o Pinheiro Neto e o Bruno por causa do JP, mas naquele momento, para me dar uma segurança, porque o que eu me preocupava naquele momento era se não estava cometendo nenhum crime contra o sistema financeiro. Claro, tem que estar. Porque eu tinha aprendido que você não vende produtos financeiros se você não tem licença. Como é que o Neon vendia produto financeiro sem licença? Aquilo começava a bugar minha mente. E aí eu infernizava a vida do Bruno. Eu falava, Bruno, eu não posso ser presa, Bruno. Como é que isso daqui para de pé, Bruno? Por que eu tô vendendo produto se não tem licença? E aí, de tanto que eu acho que eu perturbei o Bruno, de maneira muito educada, porque, né, ele falou assim, Ingrid, por que você não procura uma associação representativa? Porque lá tem meetup, tem grupo de trabalho. Ele percebeu que eu estava gostando de aprender. Sim. E foi o que eu fiz. E naquela época, foi 2017, a BFintex tinha acabado de ser fundada. Sim. E aí eu, muito obediente, fiz o que o Bruno falou. E fui. E associei o Neon na BFintex, e eu era representante do Neon que participava de todas essas coisas. E aí eu comecei a me empolgar e tal, sempre voluntário, 100% voluntário. E aí eu fui de uma associada para uma voluntária sem cargo para a diretoria. Sim. E aí, em 2018, eu assumi como diretora. E quando eu virei a diretora que cuidava de Banco Central. Por causa disso, o Banco Central me convidou para o GT de governança, que foi o GT anterior à construção do conselho. Sim. Que aí eu fiquei depois 4 anos no conselho do Open Finance representando as fintechs. Hoje o Bruno é nosso investidor anjo no Pilotim. Que legal. Da Linker também? Foi na época ou não? Não, mas a gente no Linker participou do programa de incubação do Pinheiro Também, Neto. exato. Eu lembro que tinha alguma conexão ali com o PNA. Então ele não se livrou mais de mim. Olha só. Então aí você passou de mesa depois dentro da... Né, galgou ali, enfim, posições diferentes dentro da BFintex. Teve também a fundação do Linker, teve o Exit também, enfim, junto com a OMIE, que inclusive a gente recebeu aqui no primeiro episódio, que foi a Aurora Sul, e ela é demais. É demais. E aí depois você fechou esse capítulo, e aí teve a B Startups, né, que você teve... Mas foi tudo concomitante. Porque você já falou da característica aqui de multitasking, de multifunções. Quando eu virei diretora da associação, foi em 2018. Foi concomitante com a fundação do Linker. Um pouquinho antes de eu fundar o Linker, eu fiquei uns meses na Foxbit. Sim. A Foxbit era cliente do Neon, da conta PJ do Neon. Sim. E aí, fizeram um convite, uma proposta, para eu ser diretora de blockchain, de projetos especiais e tal. Fui, mas aí eu fiquei pouco tempo, eu fiquei alguns meses só, porque na sequência eu conheci o Davi, através de amigos em comum. O Reinaldo, do Mercado Bitcoin, apresentou a gente. São vascaínos, eles conhecem do Vasco. E aí eu fui... Ele veio fazer um benchmark comigo de serviços financeiros digitais para PJ, porque ele estava voltando dos Estados Unidos. E você teve Neon, passagem lá. Exatamente. Legal. E ele estava voltando... E lá nos Estados Unidos já estava bombando o Brex. Sim. E aí, poxa, ele veio para cá e falou... E aí, não tá acontecendo nada aqui nesse sentido? Aí eu falei, tem muito mercado, vai sim, empreende, vai dar bom, tá, não sei o quê. E a gente continuou contato, eu apresentei um monte de gente para ele. E em setembro de 2018, ele me chamou para um outro café, que eu fui, mas fui de alegre, assim, ajudando o cara. Você já tava fora da Fox nessa época? Não. Você ainda tava lá? Eu ainda tava lá. Eu lembro que eu trombei com você na Fox lá em Santa Rita, lá do Hacktown. Exato. Né? Quando você tava nessa posição. E aí, ele falou, obrigada pelas pessoas que você apresentou, eu fiz minha lição de casa e tal, e eu vou empreender. Olha só. Vamos? Chamou aí ainda. Eu falei, vamos. Que demais. Foi super rápido também a trajetória do Link enquanto até a aquisição. Foi o quê? 2 anos? Pouco?
3 anos. Exatamente 3 anos. Mas por 3 anos é super fast, né? Assim, mas foi muito intenso porque a gente pegou uma pandemia também, né? E não só isso, assim, eu acho que teve uma conjunção astral aí de tendências, de coisas que estavam rolando. Eu acho que veio uma leva que, mesmo a leva que veio o Linker, veio Conta Simples, veio uma galera meio que querendo fazer a Cora. Então, assim, veio uma turma, e aí cada um seguiu um caminho, e o de vocês acabou sendo esse, né? E aí, no final, bom, AB Startups e depois Pilotim, né? Que também já... Acho que é legal a gente poder abordar essa questão também agora, passando um pouco dessa trajetória, a respeito de 2 coisas, né? Acho que, primeiro, antes de falar de Pilotim, vamos falar de modelos de negócio construídos em cima de Open Finance, que você pode vivenciar, ver muito isso no conselho, também ali na BFintech, amparando as startups que estão dentro da estrutura, né, na infraestrutura do Open Finance. A gente olhava durante muito tempo o modelo de negócio de gerenciador financeiro pessoal, né, de PFM, e sempre se falava muito em relação à promessa que muito do que a gente podia ver de use case disso com o Open Finance turbinando essas possibilidades, né? Com agregação e tal. Isso também é feito lá fora e tudo mais, né? E aí a gente acabou vendo também as ferramentas ficando mais ágeis em função disso, e aí com iniciação de pagamento, tudo isso vai ficando uma coisinha um pouco mais redonda. Hoje, né, quando a gente começa a olhar essa evolução de PFM, você entende que isso é algo que vai cair no gosto do brasileiro de fato ou não? Como é que você entende essa evolução, né, do PFM? Como você enxerga talvez o PFM como uma nova categoria dentro do mundo de fintechs? E eu falo PFM, mas pode ser BFM também, então a gente pode ser ligado a business. Podendo beber da fonte, beber das capacidades dessa infraestrutura e encontrar um momento onde, eventualmente, o consumidor brasileiro vai botar mais a mão nisso. Você enxerga? Porque eu tenho essa opinião e essa visão de querer ver com você, porque eu tive um papo com o pessoal da Nog um tempo atrás e eles falam que, assim, olha, essa questão do PFM, eles não são um pouco céticos em relação a isso, até porque a fundadora da Nog já vivenciou um mundo de PFM, Guia Bolsa, e ela é um pouco cética, acha que quem usa PFM é muito control freak e é um perfil que não é o perfil da galera, né? Como é que você vê essa... É uma boa pergunta, porque... vamos lá, né? Como é que eu cheguei até aqui com relação ao modelo de negócio para o Pilotim? Ótimo, Quando eu vendi o Linker, que foi no finalzinho de 21... em 2022, eu já sabia que eu queria fazer um outro negócio. Eu ainda tinha tempo de earnout, mas eu ainda não tinha gastado a minha energia empreendedora. Foi maravilhoso, mas foi muito rápido. E eu queria participar do late stage. Né? Então, eu queria ter a experiência, sei lá, Series B, Series C, papos de M&A, mas não sendo vendida, comprando, IPO, quem sabe. E aí, quando eu comecei a validar dentro do universo de fintech, porque não dá para eu fazer outra coisa, eu comecei assim, era meio óbvio. Falei, eu tô aqui já há 3 anos no Open Finance, eu tô vendo o potencial gigante que isso pode trazer, e eu não via nenhum business, de fato, que tocava no B2C. Tá bom. Então, os fundamentos do Open Finance, né, eu mergulhei ali nos fundamentos do Open Finance, são 3. O primeiro deles é bancarizar melhor a população. O segundo é democratizar o crédito, que é muito importante. E o terceiro, que é o que eu mais gosto, melhorar a experiência do usuário. E eu falo desses fundamentos porque é muito a visão que a gente trouxe para a construção da tese do Pilotim. E o que a gente via, pelo menos naquela época, de Open Finance, era muito data broker, né? Sim. E eu usei no Linker também, um desses provedores. Conheço todos eles, adoro todos eles, mas eu queria alguma coisa que, de uma maneira ou de outra, impactasse o usuário. Tá. Porque o Open Finance ele tem que trazer esse benefício, esse valor para o usuário. Porque, vamos lá, se o usuário não der o consentimento, a gente não tem os dados do Open Finance, a gente não tem o projeto do Open Finance. Exato. Então, a gente precisa mostrar o valor para que a pessoa entenda que ela, dando o consentimento, isso vai beneficiá-la de alguma forma. Então, mergulhando nesses fundamentos, o que a gente, né, eu particularmente, vim percebendo e estudando...
eu nem acho que a gente poderia falar de PFM. A gente fala para ficar mais fácil de entender. Mas com o Open Finance, você amplia os seus relacionamentos bancários. É esse o objetivo, é você conseguir consentir para uma entidade para que essa entidade compartilhe o seu comportamento de consumo com outra entidade. Então, Sim. você vai aumentar o número de relacionamentos. E tem aumentado, se eu não me engano, 25% a cada ano. Então, hoje, a média no Brasil são 6 contas por pessoa. Sim. A média. Eu tenho 20. Porque Porque aí é por teste, sim, né? é outro caso. Mas, assim, de fato, a gente tem conta que a gente mal sabe que quando a gente vê, a gente tem mais uma conta ali. Mais uma conta. Exato. Só que a experiência não está melhorando. Sim. Porque, poxa, você vai entrar em 6 aplicativos todos os dias para saber se tem alguma oferta diferente, ou o que está acontecendo, ou quem está pagando mais cashback, ou quem tem o crédito melhor, enfim. Então, o que eu entendo não é especificamente o PFM de você controlar, fazer gestão financeira. De fato, isso é chato pra caramba. Sim, Nem sim. eu que amo fintech, amo a parte financeira, gosto de ficar fazendo, né, esse controle tão... Mas melhorar a experiência do usuário. Então, ter um lugar, que é uma coisa que eu falo desde os primórdios do Open Finance também, desde antes da pandemia. Cara, eu preciso, pelo menos, enxergar assim, a minha vida financeira 360. Mesmo que eu não queira fazer a gestão, e aí é a parte do agregador que eu falo. Sim. Então, eu concordo com essa afirmação com relação à gestão financeira de que, metade da população brasileira tem problema financeiro. Sim. Aí você vai dar uma ferramenta de gestão financeira para quê? Para mostrar... Pro cara chorar. Para o cara entrar em depressão. Mas, ao mesmo tempo, você precisa melhorar a experiência. Exato. Porque senão você não vai aproveitar todos os benefícios que o Open Finance pode trazer. Então, eu gosto muito de falar sobre agregador financeiro, de você conseguir fazer tudo que você precisa fazer num lugar só, sem ter que ficar abrindo vários aplicativos, que é diferente de gestão financeira. Sem dúvida. A gestão financeira é uma consequência positiva de você ter uma visibilidade 360. Mas hoje, eu não consigo responder para você qual é o percentual da minha renda que eu gasto com moradia, com alimentação, com saúde. A gente pode, sei lá, chutar. Sim. Você sabe quantos streamings você tem? A gente vai... Uma coisa que a gente não tem um controle na unha. Porque a adesão também é totalmente... A fricção é super baixa. É super fácil você adquirir um serviço novo desse, né? E aí eu puxo esse ponto porque é o seguinte, a gente... Talvez a forma mais fácil do usuário médio brasileiro se relacionar com soluções como a que vocês estão trazendo, por isso que eu pergunto, é uma nova classe ou é um PFM evoluído? Porque o mais fácil é pensar que são uma coisa que ajuda na minha gestão financeira. É uma solução nesse sentido. Mas como o modelo de Open Finance, todas as possibilidades que ele desbloqueia são muito novas, né? Eu acho que o usuário ainda ele vai passar por um processo de entender que assim, isso aqui é uma nova interface que conecta tudo que você tem dessas 6 contas por brasileiro que cada hora a gente tem. Não é uma conta. Não é uma conta, mas é uma camada de interface que vai me ajudar a enxergar, a visualizar tudo isso e gerenciar isso melhor. Ter uma experiência melhor. E aí, com a evolução da própria legislação do Open Finance, do projeto em si, a gente tem a licença de TP. Sim. Que é a licença que a gente trabalha em cima. E essa licença, além de você conseguir ser esse agregador, de trazer essas informações num lugar só para a pessoa consultar, você consegue iniciar pagamento. Exato. E aí, eu não preciso ter conta. Eu só mando a ordem de débito, ordem de crédito. Então, você consegue fazer a gestão financeira num lugar só. Sim. E que, no nosso caso, a gente quer começar de maneira completamente gratuita, porque, no nosso caso, o nosso cliente final é o B2B. Sim. Mas a gente quer disponibilizar para quem quiser esse agregador financeiro para que a pessoa possa gerir a vida dela financeira sem ter que ficar abrindo vários aplicativos. Boa. Você falou um ponto interessante em relação... Eu já ia chegar nisso, mas eu acho que vale abordar agora, que é modelo de negócio, né?
assim, a gente tem visto muito do que o BC tem colocado a respeito de eventuais super apps financeiros ou formas de você ter novas interfaces e experiências financeiras além daquilo que é padronizado no aplicativo das instituições, que também vão fazer o movimento delas de também fazer agregação no ambiente deles. Então, acho que vai ter um pouco dessa briga por quem oferece uma experiência melhor e como você oferece essa experiência melhor que faça sentido para diferentes perfis de usuário. Né? Você falou que tem uma solução B2B. Como que funciona hoje? Assim, você está falando de um player que oferece um produto financeiro, contrata vocês para gerar essa plataforma para entregar esse benefício para o usuário deles? Como é que funciona esse processo para a gente entender? Foi uma evolução também, né? Sim. Então, quando você constrói, né, uma startup, você começa com uma tese mais aberta. Sim, e você vai afunilando exatamente aquilo que faz mais sentido. Foi o que a gente fez. Então, começamos com, assim, certeza absoluta era Open Finance, mas o que no Open Finance? Sim. Bom, eu preciso do consentimento do usuário. Então, a gente precisava ter essa ponta B2C até para começar a entender e ter um pouco mais de granularidade dos dados que estavam chegando no Open Finance. Aí, beleza. Então, quando a gente olhou e falou, pô, a gente tendo esse consentimento e esses dados, cara, é um ouro, é um diamante que a gente tem na mão. O que dá para fazer com esse diamante, que são os dados, né? Os dados de comportamento de consumo? Para quem que isso é interessante? Para todas as indústrias, mas principalmente para as indústrias não financeiras. Tá. Então, a gente começou assim, tem essa ponta B2C, que foi importante para a gente entender, de fato, como é que vinham esses dados, para a gente treinar a nossa AI, nosso machine learning. Mas a gente sempre soube que o nosso modelo de negócio era o B2B. Tá. O primeiro cliente que a gente fechou foi uma fintech que dá crédito para um público específico, para revendedoras de produtos de beleza. Sim. E na construção dessa jornada com eles, a gente viu aonde que a gente estava gerando valor, mais valor, e onde o nosso valor era muito mais facilmente percebido, que é na jornada do crédito para indústrias não financeiras. Entendi. Então, varejo que dá crediário, fintechs, ou qualquer tipo de varejo, né? Varejo de moda, varejo de eletroeletrônico, varejo de beleza. Todos eles, de uma maneira ou de outra, são ancorados no crédito. Como eu falei, outras fintechs, agro. São modelos de negócio baseados em crédito. Sim. E são indústrias não financeiras. O que significa isso? Não são bancos. Então, eles não têm acesso a esses dados de comportamento de consumo e não é o core business deles, né? Mas eles dão crédito. E aí a gente viu que, poxa, o que é essa jornada do crédito? Quando você vai pedir um crediário, um crédito, você faz um cadastro e você vai passar por uma análise de crédito. E aí, nessa análise de crédito, você pede tudo, né? E vai bater em birô, vai bater em antifraude, tal. A gente consegue otimizar muito essa primeira etapa. Por quê? A gente traz alguns indicadores que hoje eles não têm, tipo fluxo de caixa. Entendi. Então, a gente não vende o dado, sim, não é um data broker, a gente não vende o dado cru, a gente pega esses dados, coloca na nossa AI e gera esses indicadores. Sim. Então, por exemplo, você vai pedir o crédito, você dá o consentimento neste momento, mas você é cliente do meu cliente. Eu achava que vocês criavam white labels pra galera B2B, então não é mais ou menos assim, não é assim. Não. Sim. Aí, beleza, a gente gera... Aí, por exemplo, eu tenho um cliente que quer saber se a pessoa é viciada em bet, porque eles já estão querendo considerar isso na análise de crédito. Sim. E esse tipo de informação a gente consegue gerar. Comportamentos de consumo, como, por exemplo, eu consigo comprovar atividade profissional de pessoas autônomas. Então, motorista de aplicativo, uma revendedora, até pequeno produtor rural. Eles não têm, muitas vezes, um registro. Eles têm que mandar um monte de PDF, comprovação da atividade deles. Sim. A gente consegue essa comprovação por causa dos dados do Open Finance. E aí, no caso, eles logam, eles colocam o cliente deles para poder
logar no Pilotin, ou só funciona para clientes que... Eu imagino que não funciona só para clientes que têm overlap, que já sejam clientes do Pilotin, né? Eu tenho, assim, a experiência Sim. é a gosto do freguês. Ah, sim. Eu tenho gente que quer mostrar a minha marca. Uhum. Então, eu tenho um banco de microcrédito, que é nosso parceiro, que a gente vai fazer uma campanha para fazer uma repescagem de quem passou e não conseguiu crédito, porque eles querem dar crédito, inclusive, para negativado. Mas aí vai ser uma campanha com a nossa marca. E tem gente que vai colocar a gente na jornada do cadastro, só fazendo essa parte de consentimento, redirecionamento. Mas eu sou uma infra. Entendido. Bom, legal. Beleza. Então, nesse primeiro atrito, né, inicial, e aí a ideia é que a gente inclua mais pessoas nessa jornada do crédito. Por quê? Porque por mais que a pessoa tenha um nome sujo, muitas vezes ela tem um fluxo de caixa que justifica esse meu parceiro tomar risco. Sim. Beleza. Então, assim, eu não sou um score. Eu gero esses indicadores e ele vai tomar o risco que ele desejar. Vamos supor que deu certo, você tem lá o crédito. Eu continuo acompanhando essa pessoa, que é um valor hoje que a gente não tem muito, porque somos muito bons dando crédito, mas a gente não faz nenhum acompanhamento ao longo da vida desse crédito. A gente já está fazendo isso, e aí a gente gera alguns alertas. Por exemplo, teve um descasamento de fluxo de caixa, uma sazonalidade, um custo médico importante que vai comprometer o pagamento das parcelas dos próximos meses. Sim. Eu gero esse alerta para o meu parceiro pode antecipar qualquer negociação sem que isso necessariamente caia em inadimplência. Porque o terceiro maior índice de inadimplência, inclusive, no Brasil, são pessoas que esquecem, muitas vezes, de pagar as contas, atrasam porque perdeu o boleto, não sabe onde está, não lembrou e tal. Gerando esse alerta, você já consegue, antes da pessoa, de fato, cair na inadimplência, gerar multa, você consegue antecipar qualquer coisa. Sim. Beleza. Aí tem uma parte que não está ainda construída, mas que brilha muito os olhos, né, dos nossos parceiros, que é a parte do débito direto na conta. Então, o ITP, né, que é a licença que a gente opera, você pode fazer os débitos, né, a ordem de débito e a ordem de crédito. O dinheiro não passa pelo Pilotin. Sim. Eu só mando a ordem. Sim. Então, não tem risco da minha entidade. E aí você consegue debitar qualquer conta, qualquer valor limitado ao valor da parcela. Isso já consentido lá no começo dessa relação, pelo meu parceiro B2B. E aí a gente consegue operacionalizar isso para ele, para diminuir essa questão da inadimplência. E por isso que a gente fala da jornada, porque eu participo dessa jornada. E aí, tá bom, o B2C foi lá, pagou um empréstimo, e ele pode continuar comigo. Através da ferramenta de agregador financeiro no WhatsApp. E aí essa ferramenta também, ela consegue ter algum cunho educativo para fazer com que esse cara não entre isso, sei lá, ter um reforço de hábitos financeiros positivos e não caia, né? São os insights, né, que a gente fala. Entendi. E aí, assim, beleza. Então, paguei o meu empréstimo, o meu crédito. Eu tô lá com a minha ferramenta. Eu ganhei de graça uma ferramenta de gestão financeira, de agregador. Ele paga? Não, o B2C não paga nada. Tá. Por quê? O mercado, de uma maneira geral, meu parceiro, a gente tem interesse que essa pessoa continue tendo crédito. Sim. Então, a ideia de continuar com essa pessoa na parte do WhatsApp, de gestão financeira, inclusive eu estava hoje no WhatsApp com o Guilherme Horn, é fazer com que ela continue tendo crédito. O Pilotin, então, ele é embarcado no WhatsApp ou não? Ele é embarcado, totalmente, né? Ele tem o app, não tem o app dele ou ele já nasceu assim? Ainda não tem app, a gente vai ter em algum momento, mas o nosso carro-chefe MVP vai ser o WhatsApp. Sim, legal. Porque não é mais um aplicativo para você baixar, é um canal, só mais um canal. Eu acredito muito nessa tendência. E aí a gente consegue, de uma maneira ou de outra, criar esse relacionamento entre o meu cliente B2B e o cliente dele B2C. Sim. E todo mundo ganha. Então, por isso que a gente fala dessa jornada do crédito, porque a gente está em todas as etapas e continua para que a gente mantenha essa pessoa tendo crédito. Muito legal. E eu acho que essa pegada B2B você já tinha pensado desde o começo ou isso foi surgindo nessa... O B2B sempre existiu. Tá. O que a gente fez foi afunilar para B2B indústrias não financeiras que dão crédito. Sim.
Sim. Porque antes estava super aberto, tipo, pode ser para expansão comercial, franquia. A gente até brincava. A gente sabe quais são os bairros em São Paulo que se concentram os maiores comedores de McDonald's. Uhum. Aí a gente pode oferecer essa inteligência para uma estratégia de expansão, por exemplo. Sim, sim. Só que é aquilo que eu falei, assim, nesse discovery, a gente percebeu que o valor que a gente gera é muito maior e é muito mais facilmente percebido no crédito. Sim. Que é aquele negócio. Então, assim, eu vou dar o meu consentimento. Por quê? Para gestão financeira? Não é para gestão financeira. Sem dúvida. Sim. Então, assim, cara, você vai ter crédito. Se você der o consentimento, facilita a sua entrada dentro dessa jornada de crédito. Então, para o B2C, o valor é para o crédito que eu estou dando o meu consentimento. E para o B2B, assim, é só ganho, né? Porque ele vai conseguir trazer para a análise de crédito dele coisas que hoje eles não conseguem trazer. E assim, abrir modelos alternativos de mensuração de risco, né? Completamente. E na outra ponta também você tem como a coisa é mais próxima, é iterativa, ela é evolutiva nesse relacionamento via infra do Open Finance, você também está gerando um valor para o cara que ajuda essa pessoa a ter hábitos melhores, financeiramente falando, que não seja essa coisa antiquada de como a gente via muito esse mundo de PFM, que foi um pouco do papo que trouxe a gente para cá, né? Legal, é mais um modelo, né? Assim, Exato. Bem interessante, que vai mostrando o poder dos dados e dessa infra aplicada. Então, assim, a gente brinca, né? Mas é real. Assim, eu não posso ter produto financeiro proprietário porque a licença que a gente opera não permite. Então, eu não tenho conta, nem nunca vou ter. Não tenho crédito, nem nunca vou ter. Nem investimento. Não é esse o nosso propósito. Somos uma empresa de dados baseada em AI, que nem é a Gen AI, é mais, nesse momento, Machine Learning, para ajudar na jornada do crédito no Brasil. Boa, impulsionando as duas pontas ali. Quem dá o crédito e quem toma, evitando... E sabe uma coisa interessante que a gente vem evoluindo até com esses nossos parceiros? Muitos desses clientes, ele não tem um relacionamento com B2C. Uhum. Por quê? Eu vou comprar, sei lá, num varejista de eletrodomésticos, né? Eu vou comprar uma geladeira. Quando eu vou comprar uma geladeira, o que eu tenho que fazer? Eu vou na loja... Aí eu consulto para ver se eu tenho um crediário para comprar a geladeira. Mas eu preciso dessa ação da pessoa, né, do B2C. Se ela entrou nessa jornada do crédito e ela já está com a gente nesse agregador financeiro no WhatsApp, eu posso gerar essa informação para o meu B2B falando assim, o Bruno, ele... conseguiria agora ter mais um crediário com você. E aí você pode virar canal para uma oferta proativa de crédito. Sim. Sem ter que esperar o cliente ir na sua loja para consultar para ver se tem um crediário pré-aprovado lá. Sim. E aí, no caso, se a pessoa acessa, via app, como é que funciona? Via WhatsApp? Via WhatsApp mesmo, é verdade, não tem. Então, quando ele entra, eu sei que ele está vindo pelo meu cliente, né? Por uma empresa, pelo varejista. Ele fica marcado. Então, eu vou gerando esses alertas para o meu varejista, falando assim, essa pessoa... Em nome do varejista, você... manda mensagem. Exatamente. Via contatinho do WhatsApp. Olha, legal. Você agora tem um crédito, né? Um crediário pré-aprovado de R$ 1.200. Interessante. E aí você traz demanda. Sim. Que é uma coisa super importante para o varejista, que não tem esse relacionamento de conta que os bancos têm. Sim, dinamiza bastante essa relação. Gera negócio. E Ingrid, além do modelo de vocês, que é bacana e que tem apresentado, acho que essa ponta, esse viés que vocês colocaram para o cara não financeiro, ele tem um valor interessante para ser explorado. Mas como você tem visto outros negócios habilitados por Open Finance aqui no país, né? Quais casos você tem visto, tem achado interessante, coisas, inclusive na passagem, seja via AB Startups, AB Fintechs, enfim, olhando o mercado. Você também faz investimento anjo também, então assim, como é que você tem visto isso? E como é que você entende que a gente vai, eventualmente,
a partir desse amadurecimento aqui da infraestrutura do Open Finance, ver eventualmente uma nova safra de fintechs vindo no mercado powered by Open Finance, assim, que vão de fato mexer o ponteiro, como a gente já teve outros ciclos que você também pôde ver de perto desse mercado? Como é que você vê? Olha, eu acho que eu tô trabalhando no Open Finance com PF, Sim. mas ainda tem bastante coisa para amadurecer, né, no Open Finance com relação a PJ. Sim, sim. Mas eu acho que os modelos de PJ vão ser incríveis, assim. Até pegando o próprio exemplo da Omie, que tem a licença de TP, Sim. que eu participei um pouquinho ali da implementação. Sim. Pensa, por exemplo, num tesoureiro, num CFO, uma pessoa que está fazendo a gestão financeira do dia a dia da empresa, se você consegue iniciar pagamento pela plataforma deles. Sim, sim. Sem sair, sem ter que Sim. abrir a janela e tal do banco, e são normalmente mais de um banco. Cara, o que isso vai facilitar a vida das empresas com relação a essa questão financeira, para trazer esses dados para você poder gerir a sua empresa através desses dados, para mim, assim, abre um universo de possibilidade. Uhum. E é isso, para isso se desdobrar em ofertas hiperpersonalizadas, é uma viradinha de chave, assim. Sim. Porque aí você tem os dados, o comportamento dessas empresas, pequenas ou médias, então você abre espaço também para o crédito, para melhorar o crédito de pequena e média empresa. Então, acho que quando o Open Finance estiver pronto, de fato, com relação a PJ, poxa, o céu é o limite. Outras coisas que eu vejo é que, assim, saindo um pouco de Brasil, né, América Latina, porque a gente se inspirou no Open Finance da Inglaterra. Sim, sim. Tropicalizou. Deu muito certo aqui. Sim. Ouso dizer que eu acho que deu mais certo aqui do que em outros mercados. E a América Latina, em especial, está se inspirando muito no Open Finance do Brasil. Sim. E isso também abre uma possibilidade até para comércio internacional. Poxa, para essa relação. Então, você é uma pessoa que você é brasileiro e vai morar fora. Só que você chega nesse lugar sem nada, sem nenhuma informação, sem nenhum rastro financeiro, porque você está começando a sua vida lá. Pô, e se a gente conseguir trazer os seus dados de Open Finance através de uma parceria com um banco de um outro país? A gente tem uma fintech cliente, que ela é uma fintech que dá crédito para quem vai estudar fora ou vai tirar visto Canadá e Estados Unidos. Sim. Não vou falar o nome, porque eu não perguntei para ele se eu podia falar, mas, enfim. São nossos clientes. E eles estão fazendo isso. Então, eles dão crédito para quem vai morar fora, Sim. mas com os dados do Open Finance brasileiro, para essa análise desse crédito. Porque se você é um estudante, sei lá, uma pessoa que está indo morar fora, muitas vezes essas suas informações que são super preciosas não estão sendo, muitas vezes não estão sendo utilizadas, e aí você começa do zero, o crédito vai ser muito maior, né? Porque muitas vezes essas empresas, né, que fazem o visto, tal, elas têm essas linhas de crédito, mas a taxa vai ser muito maior. Sem dúvida. Então dá para você usar o Open Finance em muitos modelos de negócio. Pensando até nessa expansão internacional, de você ter já uma identidade sua fora do país, mas com os dados do Open Finance locais. Esse aí é o sonho dourado, inclusive, do BID. A gente já estive envolvido em estudos do BID para pensar em como fazer alguma coisa a nível América Latina, né? O próprio Banco Central está envolvido num consórcio com outros países, se eu não me engano, chama Aperta. Enfim, com dados abertos transfronteiriços e como é que isso pode se dar. Obviamente, a gente sabe que o desafio... Se a gente já tem um desafio grande olhando para dentro de um país igual o Brasil e fazer tudo dar certo, seja habilitar casos de PJ, como você bem falou, que tem todo esse universo, tem pagamentos em lote, tem muitas coisas que o gestor financeiro vai poder resolver de uma tela só, o que eu entendo ter um ganho tremendo de eficiência e produtividade também. Mas é interessante também pensar numa faceta, né, que se a gente olhar o Open Banking britânico, ele encaixou muito bem no lado, na realidade das empresas lá.
né? E aqui encaixou muito no pessoa física, né? Ainda tem avançado bastante mais no mundo, universo de pessoa física, e o que a gente tem participação de pessoa jurídica é muito pequeno. E lá, Mas acho que vai aumentar. Não, sem dúvida. Assim, acho que esse é a pauta da agenda, inclusive, do próprio Banco Central em relação a isso. PJ é mais difícil mesmo, né? Sim, é mais complexo toda a jornada, tudo isso quando você envolve... Nenhuma procuração no Brasil estava preparada para compartilhamento de dados. Então, exato. Você envolve mais pessoas numa tomada de decisão, é sempre uma coisa um pouco mais... bem mais complicada. Mas eu entendo que a gente tem caminho aí, e também o caso que você colocou desse compartilhamento nível global, pelo menos regional, eventualmente pode ser algo bastante interessante. Até assim, saindo um pouco do caso de uso do crédito, vai. Sim. Mas, pô, antifraude. Sim. Mesmo check-out de pagamento. Cara, tem muita coisa que dá para fazer com o Open Finance, assim. Muita coisa. Eu até, às vezes, não gosto de pensar muito porque eu fico ansiosa. Porque eu quero fazer tudo, né? Então, eu tenho que voltar e falar, calma, um passinho por vez. Foca no crédito, indústrias não financeiras. Eu, como uma empreendedora nata, né? Quero fazer tudo, quero abraçar o mundo com as mãos, quero ganhar dinheiro pra caramba. Mas você tem que começar, né, ali bem nichado para provar de fato o valor, porque é uma coisa nova. Sim. Para as pessoas ganharem confiança e por aí vai. E até um papo nada a ver aqui, né? Muitas vezes, quando eu sou perguntada sobre Open Finance, né? As pessoas falam assim, não, mas o Open Finance não pegou. Por que será que não pegou? Porque eu compartilhei os meus dados com a instituição X e até agora não vi nada. Porque, de novo, assim, eu acho que o Open Finance vai ter muito valor para quem não é financeiro, né? Que não é um banco. Para indústrias, assim... Poxa, imagina imobiliário. Ramo imobiliário, construtora, incorporadora, que você faz uma análise de crédito, que depois isso vira FDIC. Sim, sem dúvida. Cara, que você tem uma análise de risco da carteira. Imagina se você consegue agregar Open Finance nisso, como você pode melhorar as análises de risco de carteiras e por aí vai. Sim. O próprio agro, como eu comentei, que a gente tem um fit gigantesco. Pô, você consegue... Olha que loucura, eu já pensei nisso, né? Você consegue ver o impacto de uma crise climática numa determinada safra. Uhum. Por quê? Se você tem os dados financeiros, o comportamento de consumo de um pequeno produtor rural, você sabe o momento que teve a crise climática e sabe o quanto que isso impactou na produção dele e você sabe o quanto que isso impactou na renda dele. Sim. Então, indo para um viés, por exemplo, de finanças sustentáveis, com o Open Finance você consegue, inclusive isso. É como você utiliza esse dado, refina esse dado, porque a infraestrutura está ali montada, né? Faz as correlações. Faz as correlações e vai explodindo isso, né? Porque assim, a gente tem a infra não só do dado, mas de trafegar também um pagamento em cima disso, em cima do Pix aliado ao Open Finance. Igual você falou do caso, pegou ou não pegou. Eu entendo que tem barreiras que vão sendo superadas. Exemplo, né? Assim, eu entendo que nessas primeiros anos do Open Finance no Brasil, a coisa é muito principalmente do lado das instituições financeiras, muito operacional e pouco experiencial. Uhum. Né? Então, assim, é aquela coisa, compartilhei, aumentei meu limite. Se aumentar o meu limite. Mas, enfim, é muito nessa linha. O que o mercado financeiro tradicional pode ganhar muito é em termos de experiência. Como vocês estão provendo também essa parte de experiência. E aí depois também a parte da PJ, que vai ser destravada. E tem essa parte do mercado não financeiro, que é o que vocês também estão desbravando agora. Então, a gente tem várias caixinhas para explodir isso, mas assim, com a infra sendo refinada, com a coisa... Poxa, agora com jornada sem redirecionamento, que a gente está... sonho de consumo. Né, que vai habilitando, inclusive, olha, o Pix é por aproximação, então a gente tem um monte de peças de Lego que vão se encaixando e que vão fazendo com que a gente tenha mais possibilidades. Não é fácil fazer uma revolução. Sem dúvida. De fato, aos pouquinhos e tal, mas é tão maravilhoso fazer parte disso, assim. Sem dúvida. Me sinto muito privilegiada, porque
ver de perto essa construção, e por mais que agora as pessoas ainda estão tentando entender, você já consegue ver o futuro. Sim. Você E já desbrava novas fronteiras, né, dentro desse Total. universo. É bem legal, porque é uma posição bem ativa do que vocês têm feito. E uma coisa interessante que eu acho que vale também trazer aqui é que o cofundador do Waze é advisor de vocês, né? Conta pra gente como é que foi esse processo. Cara, essa história é muito engraçada, porque eu não conhecia ele não era meu, pessoalmente, né? Obviamente que eu sei quem é, mas ele não era meu amigo, não era amigo da minha família, nada, assim. E eu tinha acabado de sair do Linker, foi em maio do ano passado, e eu brinco que a tensão pós-exit. Tava mó tristonha em casa, ainda não tinha batido o martelo que eu ia empreender de novo. Tava tentando entender meu momento, assim, foi meio depressivo, porque num dia você tá ali recebendo um monte de e-mail, um monte de mensagem, a vida, né, do empreendedor e tal. No outro, silêncio. Você não é mais procurada e tal. E assim, é seu filho, né? Então, Sim. é uma sensação esquisita. Eu tava lá tristonha em casa, aí uma amiga minha, super amiga minha, que eu amo, Miriam, amo você, pega e me manda uma mensagem, falando assim, Ingrid, o que você vai fazer hoje à noite? Aí eu, né, com aquele mau humor de pós-exit, falando, então, nada, eu tô aqui em casa, tal. Por quê? Assim, então, o fundador do Waze vai vir jantar aqui em casa. Aí eu lembrei de você. Você não quer vir aqui? Olha só. Que maneiro, hein? Amiga, mesmo se eu tivesse alguma coisa para fazer, eu ia desmarcar, né? Mas é claro que eu vou. E nessa, você não tinha nada de ideia na cabeça em relação a fazer a pilotinho? Não, foi em maio do ano passado, e foi logo que eu tinha saído mesmo do Linker. Então eu ainda tava... Aí fui nesse jantar. O jantar era assim, sei lá, 5 pessoas, não era uma festa, jantar. Bem fechadinho. Né? Era ela, o marido, um casal de amigos, eu e mais uma pessoa, assim. Sim. Era bem petit mesmo. E ele chegou, com aquele jeitinho, tiozinho, né? Ele é um tiozinho, assim, israelense, super tímido, não altera a voz, né? Meio até, assim... simples. Foi muito engraçado que eu falei, pô, se eu encontrasse com ele na fila do supermercado, eu ia achar que era um aposentado, porque ele vem todo simples, então uma camiseta, assim. O cara tem 2 unicórnios. Sim. E, tipo, super simples. E aí ele chegou e tal, e eu não conseguia abrir a boca. É difícil pra não abrir a boca. Intimidada ali com a presença. Porque, putz, assim, ele contou com o mesmo entusiasmo, acho que pela zilhésima vez, a história do Waze. Que demais. Aí ele tem outro unicórnio, que é a Move It. Sim. 2 unicórnios. É inacreditável, assim. Falando com muita simplicidade, de maneira super clara, foi muito legal, assim. E eu fiquei super encantada. Ele me deu um livro em português, que é o livro dele. Sim, já tinha sido que publicado. É muito legal. Sim. Já. E me deu cartão, assim, pra mim e para as outras pessoas. Só que o cartão dele só tinha um e-mail. Sim. Beleza. Cara, eu não tinha nada, não tinha ideia. Eu não tinha batido o martelo que eu ia empreender de novo. Tava naquele momento meio estranho. Beleza, morreu o assunto. Em julho, agosto, mais ou menos, foi quando eu me conectei com o Melfi, fui falar com a Ellen, que estava na Stone, fui falar com a Gabriela, que foi sócia do escritório que atendeu o Linker durante 5 anos. E aí, pô, vamos fundar? Vamos fundar. Não tinha PPT ainda, tava, né, construindo tudo isso. Lembrei que eu tinha o cartão dele. Olha. E aí eu falei, pô, vou mandar um e-mail. Aí eu mandei um e-mail assim pra ele. Eu não tinha mais falado com ele, tá? Desde maio, já era agosto. Eu mandei um e-mail assim pra ele. Que tal... O título do e-mail. Que tal um novo unicórnio, dessa vez no Brasil? Aí contei que eu estava fazendo uma coisa com o Open Finance, que estava vendo o comecinho, que eu queria conversar com ele e tal. Ele respondeu. Olha só. Ele respondeu assim, oi, Ingrid, tudo bem? Eu tô aqui no Brasil de novo. Olha aí, que coisa, que providencial. Vamos tomar um café da manhã? Aí eu falei, vamos, né? Claro. Era, acho que uma segunda, uma terça, e o café da manhã estava marcado para sexta. E eu toda empolgada pro time, tá, não sei o quê. Fui lá. Meu, assim, sabe... Você vai... Eu tímida, ele tímido, porque, né? É o fundador do Waze, meu. Aí
tá. Aí contei pra ele e tal, e ele meio desconfiado. Não é desconfiado, assim, ele meio assim, mas por que você quer que eu esteja próximo e tal? Eu nem sei de fintech, nunca fundei fintech, nem entendo de Como de dados, eu acho que ele entende alguma coisa, hein? Aí eu falei assim, Uri, fica tranquilo que eu não quero o seu dinheiro. De fintech e de Open Finance, quem sabe sou eu. Sim. Isso eu não preciso. Mas você sabe como a jornada empreendedora é solitária. Uhum. E você já passou por isso de maneira muito bem sucedida 2 vezes. Fora, né, vários outros projetos que ele está envolvido e que ainda não viraram unicórnio. Eu só quero ter alguém com a sua experiência, a sua visão, para ligar quando eu tiver, desculpa meu francês, no meio da merda, entendeu? Sim. Tipo, pô, o que eu faço? Porque quando você tá ali no meio do furacão, você não consegue enxergar as coisas com simplicidade. Aí ele ficou meio assim e tal. Ele falou, vamos ver. Sabe quando você... Eu olhei e falei, cara, eu não consegui criar um rapport. Sim. Aí, putz, eu falei, beleza. Falei, tentei. O não... É igual no JP lá. Exato, a gente já tem. Pelo menos eu tentei. Tomei um café da manhã com o fundador do Waze, isso já é história para contar. E aí eu saí toda tristonha do café da manhã, falando assim pro time, mas eu lembro que eu mandei mensagem. Falei, pessoal, fui e tal, convidei, mas nem se empolguem. Nem se empolguem, porque eu acho que não vai rolar, tal, não sei o que, beleza. Umas 4, 5 horas depois, na sexta-feira mesmo, era uma sexta, já tinha desistido da ideia, né? Assim, tentei, não deu, tudo bem. Ele me manda uma mensagem falando assim, Ingrid, eu adoraria fazer parte disso. Olha só, montanha-russa, né? De emoção aí. Me manda seu WhatsApp, aí nisso eu mandei o WhatsApp, ele me mandou o WhatsApp e foi assim que tudo aconteceu. Que demais. E nessa relação, ele chegou a dar inputs ali muito. Em relação ao que vocês estão hoje. Sim. Que bacana. Aí teve um outro momento que a gente... Aí, obviamente, assim, eu não tenho uma agenda com ele mensal. Eu converso com ele em alguns momentos que eu quero a visão dele e tal. E aí, a última vez que a gente conversou, ele estava no Brasil de novo. Pô, então tem uma agenda ativa aqui. O ano passado, esse ano não muito. Porque sim. ele foi convidado para ser speaker num evento. Sim, aí sim. ele veio e tal. E ele me chamou para almoçar, a gente foi, eu contei para ele como é que tava. E aí ele falou, e esses anjos que você tem aqui no deck? Uhum. Já aportaram? Aí eu falei, não, porque a minha ideia era, montar primeiro, tal, depois chamar o dinheiro dos anjos junto com o dos fundos, né? Aí eu falei, não, eu vou colocar todo mundo junto para dentro, para ter um trabalho só, tal. Ele, não. Bota todo o dinheiro disponível agora para dentro, antecipa a entrada, não é uma rodada anjo. Sim. Antecipa essa entrada. Aí eu falei, mas valuation? Tá ali, não, faz um safe. Faz um safe... valuation cap, bota todo esse dinheiro para dentro. Com esse dinheiro, você já traz um time, já constrói MVP, já traz cliente. E aí, cara, quando você abrir a rodada de fato, você já tem coisa para mostrar, você já está em outro patamar e isso vai te ajudar muito. Cara, foi o que eu fiz. Aí eu já comecei... Assim, foi imediatamente depois disso. Demais, aí eu abri a entidade lá fora, aí fiz a estruturação toda, Sim. né? Entidade lá fora, coloquei todos os anjos para dentro, Bruno Baldutini, meu ex-sócio Davi, e mais um monte de gente bem legal. E aí a gente construiu o time, foi assim que a gente pagou o primeiro salário. Que animal. Acelerou. Ele deu uma dica para acelerar esse movimento, né? Exatamente. E foi muito importante, porque foi aí que a gente conseguiu também refinar a tese. Isso é legal. Porque, tava aquela tese, como eu falei, super aberta. Aonde na esteira, e eu ouvi isso do Edson Rigonati, da Astela, ele, Ingrid, você precisa ver... que pedaço da esteira você vai atuar? Porque estava muito aberto. Então, assim, áreas comerciais. Para quem eu ia fazer essa venda internamente no B2B? Aonde na esteira você vai entrar? E por causa da dica do Uri, que a gente trouxe, as pessoas que a gente trouxe, o primeiro cliente, foi que a gente conseguiu refinar. Você botou o carro para andar, em vez de ficar só pensando em cenários e possibilidades, né? Então, achei que foi bem sagaz. Mas eu legal. não, né? Uri!
Mas de ter seguido a instrução. Tem gente que ouve e De fica. ter chamado ele pra ser nosso... Bem antes disso. Mas legal. Ingrid, a gente tá... Pô, o papo voou, a gente tá chegando no finalzinho aqui da nossa conversa. Eu queria, antes da consideração final, queria ouvir um pouquinho assim, bom, no ponto que vocês estão agora, qual que é a visão agora para os próximos passos da Pilotin e tudo mais? A gente já tem 6 clientes e a gente está negociando com alguns, mas são clientes médios, né? Pequenos, médios, empresas, né? A gente está com algumas propostas na mesa para grandes varejistas. Sim. E aí, a hora que a gente fechar, de fato, esse primeiro grande cliente varejista, é que eu vou abrir a rodada e aí a gente vai... Porque aí eu já provei a minha tese, de fato, Sim, né? sim, Então, sim. provei que tem demanda. Demais. E aí a vida vai seguir. Animal. Faço votos que dê para achar esse caminho, essa robustez de tese, as rodadas que vão vir depois e todo o benefício e impacto para o ecossistema, para a sociedade, que de fato, pelo que você já falou para a gente, ficou bem claro que vão vir, sem dúvida. Amém. Vamos lá, vamos nessa. Mas, Ingrid, considerações finais, fica à vontade para ou falar aqui para a câmera ou falar aqui comigo, o que você tem de mensagem para sintetizar o nosso papo de hoje. Poxa, assim, tô muito feliz. Eu tava com muita saudade de construir as coisas. De volta no jogo. Exato. Foi só uma paradinha estratégica, um recuo estratégico, né? Para seguir o caminho empreendedor. E agora eu quero longo prazo. Eu quero late stage. Quero gastar a energia empreendedora. Aí depois a gente pensa, né, em se aposentar. Minha hiperatividade não deixa. Pois é. Depois vai bater aquela solidão, aquela tensão pós-exit lá, então ainda tem chão para percorrer nessa nova jornada. Mas tem muita coisa legal que dá para fazer. Sim. Então, eu acho que para quem estiver ouvindo, estiver pensando, né, em empreender em fintech, que gosta do tema, tem que meter as caras. Nem sempre vai ter pronto. Sim. Que bom, porque aí você vai e constrói, né, essa tese. E tem que aproveitar, eu acho que esse momento, assim, a gente tem muita sorte de viver nesse momento, sabe, Bruno? Porque os reguladores, não vou nem falar só do Banco Central, mas os reguladores, eles estão super abertos para ouvir, exatamente. Em especial das fintechs, né? Sim. Poxa, super abertos. Tá dando certo. Então, o Brasil ele já está sentindo o benefício dessa abertura, dessa inovação na regulação para trazer esses modelos de negócio diferenciados, tecnológicos, para beneficiar o consumidor. Então, poxa, a gente tem que aproveitar mesmo esse momento para criar o que a gente conseguir criar agora, para surfar a onda mesmo, né? Show de bola. Tanto você na ponta como consumidor podendo usufruir de tudo isso. E se você nos ouviu até agora, caso tenha inspirado aí com a história da Ingrid, também com todo esse potencial que a gente tem, seja com o Open Finance ou com outros desenvolvimentos regulatórios e de infra que o Brasil está tendo, então fica aí a grande dica para você. Ingrid, muito obrigado pela participação hoje. Você que assistiu, não esquece, deixa seu like, faz a inscrição e principalmente encaminhe esse papo para outras pessoas que possam se beneficiar dele. Forte abraço e até a próxima.